Para arrematar esse assunto e entrar no que eu quero falar para vocês, é o seguinte, para vocês terem a imensidão do livro, da cultura racional. Vocês já ouviram, vocês leram, uns tantos se deslocaram e vieram parar aqui no universo que é o mundo material. Vocês já pensaram na teoria do Einstein, a teoria da relatividade? A teoria da relatividade, ele mostra que a energia é nada mais, nada menos do que a matéria viajando à velocidade da luz ao quadrado. É como isso aqui é uma matéria, né? O telefonezinho. Se eu jogar ele alcançar a velocidade da luz ao quadrado, ele vira energia. Aí depois ele vai diminuindo, a energia vai condensando. Aí volta a ser matéria. Essa foi a transição do mundo racional para o mundo material. Tá? Se não tem a cultura racional, e sem a cultura racional, ninguém chega ao mundo original. Por quê? Porque nessa transição de... Sabe o que é velocidade da luz ao quadrado? Vou tentar fazer aqui. É 3 vezes 3, 9, 1, 2, 3, 90, 90 bilhões de quilômetros por segundo. Você sabe o que é segundo? Ó. Já andou 90 bilhões de quilômetros. Essa é a velocidade da luz. E quando, nessa velocidade é que se perdeu virtude. Aí, depois dessa transição para a energia e depois com a diminuição e fazer a nova transição, perdeu-se todo o contato. Aí vem a cultura racional para trazer para nós, entendeu? A forma de você se recuperar e entender e conhecer essas duas transições para você fazer o contrário. Vocês já pararam para pensar, observe o que é o ser humano. Um esperma com um óvulo, micro, gera um homem com 1,80 m, 2 metros, um ser humano. Então veio tudo do todo, passou para o micro e do micro virou o todo. Essa transição perdeu-se tudo, toda a noção, todo o conhecimento, tudo saber. Aí vem Deus e nos manda o meio, a forma e a sabedoria, para que você refaça essa viagem, passe a conhecer o que você já não conhece mais. Aí vocês vão mistificar uma cultura dessa, meus amigos. Isso é coisa de maluco. Vocês desculpem, mas é coisa de maluco. Então, vocês procurem estudar, fazer propaganda. Você quer ver agora? Agora mesmo, tá é em novembro, em Toronto, no Canadá, Toronto. O centro da cidade, todas as ruas do centro da cidade são cobertas de livros. Todas as ruas cobertas de livros. Aí no dia seguinte, todas as ruas da cidade, imagina, a cidade coberta. Não é um livro do lado do outro não, vários livros em cima um do outro. No dia seguinte não tem mais nenhum. Porque é para o povo pegar, quem quiser pegar. Você bota lá e bota aí. Quem quiser pegar, pega e leva para casa. Isso é um evento que existe sobre leitura. Então veja como o povo lê. Veja como o povo lê.
Então nós precisamos colocar a cultura nacional nesse centro. Nós precisamos colocar a cultura nacional nesse centro. Por quê? Porque é gente que gosta de ler, que tem o hábito de ler. Mas aí eu pergunto uma coisa. Me diz uma coisa. Tem livro? Agora está com uma viagem. A viagem anterior foi um escárnio. As pessoas ficaram. Por isso que a mulher ficou zangadinha e me cortou, me bloqueou. Graças a Deus. Menos trabalho que eu tenho. Já está programando agora uma viagem para Portugal. O que tem que ser feito, esse pessoal não faz. Quem está comandando o livro Universo Desencanto, administrando, não faz. O que tem que fazer? O brasileiro não tem hábito de ler. Aí fica os caras falando em 1000 livros. Se vocês observarem no vídeo passado, ou no vídeo retrasado, eu coloquei uma senhora que estava numa religião pedindo ajuda lá, o chefe da religião, para se livrar da cultura nacional, porque ela queria fazer a comunhão na religião. Aí o cara mandou um outro lá, então lê isso aí. Aí ele começa dizendo, o livro, Universo Desencanto é uma coleção de 1000 livros, só ali, sutilmente, sem falar mal, sem atacar a cultura nacional, ele já afastou o povo da leitura, do interesse no livro. Um povo que para ler um livro por ano é uma desgraça, é o maior trabalho, o maior sacrifício, vai se interessar por uma obra de 1000 livros. Então por aí você já vê como é que os adversários sabem trabalhar com mais inteligência do que quem está com a obra. E quem está com a obra está preocupado com isso, fazer a religião para explorar aquele grupo que vai lá e fazer aquele grupo trazer sempre mais um, para encher naquilo lá e eles ficarem ricos à toa. Porque o que tem que fazer é fazer convênios com editoras desses países, porque nós temos que levar a obra para lá. Temos que levar essa obra, não é para brasileiro, carioca, não é para gente não, é para o mundo, é para a humanidade. A humanidade já está lendo, mas a grande massa de forma indireta, totalmente indireta. Mas eles precisam ter o livro na mão, para eles também aumentar, porque está nascendo gente. Não para de nascer não, não para de morrer, mas também não para de nascer. Entendeu? Então tem que se fazer até 1900, até 2070, ou 69, ele faleceu em 91, né? Até 2059, até o ano 2059, ninguém pode fazer nada com essa obra. É propriedade da família. Ela só cai em domínio público a partir de 2060, que é 70 anos depois do falecimento do autor. É a lei, eu entendo porque eu sou advogado, é a lei. Então não querer fazer antes. Quem estiver fazendo antes está cometendo crime. Mas ela não está ligando que cometa o crime que a hora, ela está pouco ligando. Ela quer os otários lá para dar dinheiro a ela, fazer ladainha, fazer aquela liturgia religiosa, como vocês viram aí. Não está preocupada em cuidar da obra, não. Elas não estão. Você está entendendo? Porque é produto de um efeito de uma causa errada, de uma desobediência. Quem falou isso não foi eu não, foi o homem que falou, a desobediência. Então, o que acontece? Nós precisamos, se tem alguém no exterior, faça contato, pelo menos mande para ela, vê se ela pelo menos toma vergonha na cara e faça alguma coisa. Faz um contato com a editora, faz o contrato, a própria editora traduz para a língua deles, edita o livro e presta conta, tira os custos e o lucro dele e presta conta. O importante é botar o livro lá. Aí sim, aí vale a pena ir lá fazer uma propaganda. Que ir lá, gastar o que gastaram, passar o que passaram, ser constrangido, maltratado, sofrer o que sofreu, passar até fora, para chegar na hora, depois de tudo isso, não ter livro e chegar no retiro e entrar marchando igual uns palhaços. Porra, pelo amor de Deus, tenha respeito com essa obra.
O que tem que fazer é isso, tá? Mais nada. E cuidar da obra. Bom, agora eu vou falar com vocês o que eu realmente quero falar para vocês tomarem conhecimento, pelo menos um pouquinho. Eu também não sei não quem é seu Manuel. Eu mesmo falava para ele, meu velho, quanto mais eu penso que ele conheço, o senhor me mostra uma faceta e eu vejo que eu não conheço nada. Ele ria e virava para mim e dizia assim, você acha? Acho mesmo. Então, mas para vocês terem uma pequena ideia, quem é o seu Manuel? Eu vou contar, vou responder a umas perguntas que me fizeram e vou contar o porquê que eu falei aquilo, tá? Mas agora, só para encerrar esse papo chato, para vocês verem o que é fanatismo religioso, o Timaya eu falo de cadeira porque eu acompanhei o tempo que ele ficou lá e eu era amigo dele, me tornei amigo dele, porque eu trabalhava no fórum e eu ajudava aqueles processos malucos que faziam contra ele e os processos que ele fazia, para dar uma força lá e tal. Ele foi pintado como leitor do livro, como sendo uma pessoa no livro e no filme, como sendo uma pessoa grossa, estúpida, ignorante, mal educada, viciada, ladra, só adjetivo ruim. No entanto, ele não era nada disso. Infelizmente, ele teve o vício de drogas, mas era uma pessoa boníssima, um coração bom, pessoas alegres, espontâneas, entendeu? Muito generosa. E o cara que pintou isso é um mau caráter. O cara que pintou esse quadro é um mau caráter. Eu digo por quê? Porque eu também conheci ele lá no seu Manuel, chorando, que nem um vagabundo, pedindo ao seu Manel, para o seu Manel fazer um trabalho. Sabe para quê? Para ele casar com Elis Regina. Ele pedindo, o velho dizia para ele, meu filho, eu não sou Santo Antônio, eu não estou aqui para isso. Pedindo. Aí depois sai falando mal do seu Manel. Mas é só esses vagabundos que tem aí. Que não entende a obra, que pensa que a obra é o espiritismo, sai falando mal. E é o que essa moça está fazendo. Primeiro, que ela não tem força nenhuma força espiritual, mesmo com aquela ela e a sobrinha fazendo magia negra lá de vermelho, não tem força nenhuma para ajudar ninguém. Não vai ajudar ninguém porque não tem força, não tem poder espiritual para isso. Aí quem vai para lá daqui a pouco vai começar a sair falando besteira. Então olha como é que a religião, o universo de desencanto está se desenvolvendo. Mas aí é vocês que tem que falar, eu não caio nessa. Mas, meus amigos, no último livro, a gente fala tanto no livro que não esquece do livro. No último vídeo, eu falei para vocês sobre uma modificação que está ocorrendo na natureza. E a natureza, as modificações da natureza, elas são vagarosas, são gradativas, mas são perfeitas. E não tem negociação. Por isso que está na hora. A natureza não negocia seus direitos. Então eu falei que o homem está para desaparecer. Ah, que confusão que deu. Disseram até que eu é que vou desaparecer. Eu vou desaparecer mesmo. Mas, meus amigos, como me criticaram, como malharam, mas eu não inventei. E eu não inventei, vou dizer para vocês, vou dar prova para vocês, e vocês vão ter um pequeno exemplo de quem era seu Manuel. E que serve para esse pessoal, até pessoal de boa intenção, de boa fé, perceber que ninguém pode conjugar o verbo no mesmo tempo que o seu Manuel conjugava. Nós não estamos no tempo do velho, o velho está milhões à nossa frente. Então o que nós temos que observar e ver nas revelações, no que o velho falava no presente, mas era o presente dele, que é o nosso futuro longínquo. Então vocês vão ver
a grandiosidade desse homem chamado Manuel Jacinto Coelho, aquele homem simples, que muita gente não entendia, nem entende, nem os filhos entenderam. Meus amigos, há 160 milhões de anos surgiu os mamíferos na Terra. Nós estamos entre os mamíferos. Surgiram os animais na Terra. E esses animais, no seu DNA, eles trazem 2 cromossomos. Esses 2 cromossomos são X e Y. O homem X e X, a mulher X. Aliás, o homem X e Y, a mulher X e X. Eles são os determinantes do sexo. Porque numa fecundação, se o homem, o casal, se o homem transmitiu o cromossomo Y, ele vai encontrar o cromossomo X da mulher na fecundação. Vai nascer um homem. Porque a mulher sempre tem X, ela é XX, o cromossomo dela. O homem é XY. Se o homem soltar o cromossomo X, ele vai encontrar o cromossomo X da mulher, vai nascer uma mulher. Então o que acontece? Esse sistema de determinação de sexo, ele existe não é só no homem não. Ele existe em outros mamíferos, em alguns insetos e também em algumas plantas. Só em você observar isso, você já vê aquela vozinha do São Manel no ouvido da gente. O homem é um animal em forma, é um vegetal em forma de animal. Vegetal em forma de animal. Aí a gente vai ver, dá para desenvolver bastante. Aí você vai conhecer as 21 eternidades ali, quando o vegetal surge, então deixa eu falar. O que eu vou falar agora é o seguinte. O sistema XY de determinação de sexo, ele funciona dessa maneira. Aí o que a ciência agora descobriu? Estão estudando profundamente. Os cientistas alertaram que o cromossomo Y está diminuindo e pode deixar de existir no futuro. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um textozinho aqui que diz o seguinte: volte 166 milhões de anos do tempo. É o período no qual as primeiras espécies mamíferas apareceram na Terra. Desde aquele distante passado, os cromossomos S, R e Y determinam o sexo de um indivíduo, sendo XX para fêmea e XY para macho. No entanto, ao longo destes milhões de anos, os cromossomos X e Y tiveram caminhos bastante diferentes. Naquela época, ambos tinham o mesmo tamanho e a mesma quantidade de genes. Hoje, a situação é bem diferente. O Y está 6 vezes menor que o X e carrega 12 vezes menos genes que o outro cromossomo. Então tem uma cientista aqui que publicou um artigo nesse sentido e diz que a tendência é que o Y deixe de existir. Olha, se o Y deixar de existir, o que vai acontecer? Não tem mais macho. O homem desaparece. Então eu falei isso e o pessoal caiu de pau em cima de mim. Mas está aqui, vocês estão vendo aí, eu estou publicando aí que não é invenção minha, são trechos de pesquisa de cientistas que estão fazendo isso em Londres. A de Londres, inclusive, está bem adiantada. E tem um cientista também, um biólogo, Mark Pagel. Ele fala que os nossos antepassados chegaram a ter cerca de 1.400 genes no nosso cromossomo.
Hoje em dia, ele não transporta mais do que 27. Olha a diferença de 1.400 para 27. É a tendência que está desaparecendo. Então, o homem, a tendência é que o homem vai desaparecer. Se o homem vai desaparecer, vai ficar só mulher. Isso é a ciência que está pesquisando e provando. Aí vamos agora falar a respeito disso. Olha, meu, quando nós saímos do mundo racional, vamos usar a linguagem mais simples do livro, quando nós saímos do mundo racional, com a nossa queda, nós éramos um ser assexuado. Não tinha macho nem fêmea. A própria religião fala, lá em cima, os anjos não têm sexo. Então, quando nós saímos de lá, nós éramos um ser. Então, houve essa dicotomização naquela parte daquela transição que eu falei de viajar à velocidade da luz, então se perdeu, houve uma transição. Então, surgiu o macho e a fêmea. Será que nós vamos voltar por parte? Porque o todo de um ser humano é quando ele se junta, o macho junta com uma fêmea. Acontece o quê? Gera uma vida, porque se não juntar, não gera. Ah, tem fecundação artificial, mas tem que ter o produto do macho, tem que ter a parte do macho, senão não, ou a parte da mulher. Tem que ter os dois. Então os dois formam um. Então como a energia racional se dividiu em elétrica e magnética, duas. O futuro, pelo que eu estou vendo aqui, é que quando chegar nesse momento, em vez de ser eletromagnética, vai ser só eletromagnetismo. E um ser só é mais fácil de imunizar para retornar. Então é o caminho que nós estamos andando para chegar a um determinado momento que a natureza criou. Porque nada disso, não existe acaso, existe uma programação, existe um planejamento. Entendeu? Então nós temos que ir para esse planejamento, temos que ir para esse momento. Dito isso, eu quero que vocês entendam o seguinte: a natureza, ela não pega ninguém desprevenido. Ela alerta. Vai chover, o tempo escurece, vem o ventinho da chuva. Você começa a ter um mal, uma doença, começa a sentir uma dorzinha, começa a ter um mal-estarzinho, para você ir lá e cuidar da doença. Então ela não pega ninguém desprevenido. A natureza não pega ninguém desprevenido, ela alerta. E a alerta está aí. São esses movimentos de GLT, de bissexualidade, não sei o que está tomando conta do mundo. Isso tem que ser encarado com naturalidade, não com preconceito e nem com muito menos com violência. Tem que ser com naturalidade e com inteligência, porque é um movimento natural para chegar a um ser só. Lá na frente não vai ter mulher nem homem, vai ter o ser humano. Não vai ter macho nem fêmea, vai ter o ser humano. Percebeu isso? Então isso já está provado cientificamente. Então vocês viram aí que eu não foi da minha cabeça. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Em 1971, 71 ou 72, não me lembro. No início dos anos 70, uma vez nós estávamos conversando, o velho virou e falou assim: minha gente, vai chegar a época que o homem vai ter medo de sair na rua. Eu falei, por quê, meu velho? As mulheres vão avançar, vão agarrar. Eu fui brincar com ele na minha ignorância. Nós estávamos numa conversa, papo descontraído. Não era aquele momento que a gente sabia que ele estava acompanhado, que ali era o seu Manuel, conversando com os filhos dele. Até falar em filho dele, naquela gravação que a moça diz que é consagrada, que ele diz assim: a minha família é muito grande, ele não está se referindo, eu nunca vi família grande, o pai com 3 filhos.
Isso era família comum, normal. A família grande dele era todo mundo. Todos os seres humanos. Então ele pediu respeito para todos, ele não foi só para elas não. Mas deixa elas para lá. Então o velho até me deu uma boa, falou, ô rapaz, deixa de ser maluco, tu não sabe o que é isso. Tu não sabe o que vai ser as mulheres agarrando o homem na rua. Porque o homem vai acabar. Olha aí. Cara, o seu Manel falou isso em 1971. Nós estamos em 2019, começaram a sair as pesquisas científicas, a biologia estudando esse fato, as descobertas que a ciência está fazendo, 71 para 2019. E eles estão anunciando que isso vai acontecer daqui a alguns milhares de anos. Então vocês veem o tamanho do São Manuel em 71, nos falando sobre fatos que vão acontecer daqui a milhares de anos. Eu apenas pergunto a vocês o seguinte, tem sentido o cara querer estar no mesmo patamar do velho, mesmo ombro do velho, ombreaça ele, querer falar o tempo dele? Então, meu amigo, cultura nacional é para ler, aprender, pesquisar, refletir, para entender. Porque aqui tem coisas lá para frente. Aqui tem muitas coisas lá para frente. Entendeu? Essa obra, ela é uma obra completa. Ela te dá o passado, o presente e o futuro. Não é o futuro de amanhã, não. É o futuro do futuro mesmo. Porque você vai saber da verdade, vai encontrar o que ele fala hoje lá há milhares de anos. Então essa obra merece ser transformada no que eles estão fazendo, transformando ela. Ela merece isso. Será que você que está com o livro na mão não tem uma dor de consciência? Não queira bancar o Durão lá, que é aqueles guardiões lá sentados, e ela fazendo aquela liturgia, aquele discurso religioso, o som, o ritual todo religioso, que eles estão competindo para ver quem vai ser eleito Papa. Daqui a pouco vai vir a eleição, para ver quem vai ser o Papa. A catedral deve ser no Retiro. Tá? Então, pense um pouco nesse homem, pense um pouco no mundo racional, pense um pouco nessa cultura que ele nos trouxe e veja se vale a pena deixar ela cair nessa esparrela que está sendo feita aí por esse pessoal se desconsagrado, consagrado de porcaria nenhuma. O outro lá que se diz substituto. Esse cara foi expulso do Retiro, eu estava do lado do velho, quando o velho expulsou ele, mandou o ramo, bota esse moleque lá fora, se reagir, enfia o tapa. Mandou o ramo dar porrada nele, se ele reagisse. Expulsou ele, foi expulso do Retiro. Agora é o substituto, seu Manel? É que vocês não têm... Porra, não sou eu que tenho que falar para vocês, não. Vocês têm que ler, só peço isso de vocês. Leiam essa obra, leiam mesmo, estudem. Porque se vocês estudarem, vocês não vão mais lá. Não vão mais. Porque o cara que estudar essa obra bem e ir lá é um apedeuta de primeira categoria, é uma das pessoas mais boas. Então tem que pastar, tem que ser explorado, tem que ser escrachado, tem que sofrer para aprender. Tá legal? Então pense um pouquinho e o livro está indo. O livro está indo bem. Qualquer dia eu anuncio a vocês. Eu acho que depois do carnaval, eu acho que eu já estou com ele pronto, mas aí eu vou, para evitar que façam com o livro o que fizeram com a obra, tirar peças, adulterar peças, eu vou botar em PDF na internet, tá? Senão ninguém vai tirar peça e vai botar lá que o racional disse isso, o racional me levou lá no mundo racional, me deu um banho de energia e me trouxe de volta. Esse guru então vai falar que ele foi lá para contar os números do espermatozoide, entendeu? Quer dizer, não. Essas coisas é que eu não vou permitir. Então eu vou contar a história do velho, só não vou colocar no livro fatos, coisas que ele me confidenciou da vida dele particular, que não interessa a ninguém e eu não vou trair meu amigo.
Agora, o que ele falou lá, aberto para todo mundo, eu falo, provo, e tem gente que sabe disso e que eu sei que sabe, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima.